Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a LGPD. Já ouviu falar nessa lei? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil está entrando em uma nova era com essa nova lei. Ainda temos uma certa polêmica quando exatamente ela vai entrar em vigor, mas o fato é que mundialmente os países já têm leis preparadas para essa questão da proteção de dados. A Europa já tinha uma lei bastante rigorosa desde a década de 90. Em 2018 entrou em vigor o GDPR, que mudou bastante esse cenário. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo sobre o acordo da Europa com os Estados Unidos, o Privacy Shield, falando sobre essa diferença das legislações de proteção de dados dos vários países. Então, para o Brasil é uma oportunidade de inserção no mercado mundial. E o meu desafio aqui hoje é falar com vocês de LGPD em 15 minutos, uma maneira bem rápida, em 5 slides, nós vamos tentar entender os principais aspectos da LGPD. Vamos lá? Oi, pessoal, eu sou o Hélio Moraes, advogado, engenheiro eletrônico, DPO, especialista em direito digital, e hoje o meu desafio aqui é explicar rapidamente para vocês qual é o contexto da LGPD e quais os principais conceitos que estão dentro dessa lei. Você vai falar, Hélio, mas eu não entendo de lei, eu não quero saber de lei. Essa lei vai afetar todas as pessoas, todas as empresas. É como se fosse uma espécie de código de defesa do consumidor para proteção de dados. Então, é importante o pequeno comércio, as empresas, né, ou você individualmente, vai ter uma série de direitos que eu quero mostrar aqui para vocês. Para entender profundamente, são cursos de vários dias, várias horas, né? Então, hoje aqui o meu propósito não é esse, o meu propósito é passar rapidamente sobre os aspectos gerais da lei para você ter uma visão ampla do que é a lei. Vamos lá? A primeira coisa, né, para a gente entender sobre onde ela entra e qual é o contexto dessa lei. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender nós estamos falando de dado pessoal, né? Então, eu vou destacar aqui para vocês, nós estamos falando aqui dessa parte, dado pessoal, que é qualquer informação relativa a uma pessoa física, identificada ou identificável, né? Então, posso não ter o nome, mas se eu tenho informações que eu consigo chegar em quem é a pessoa, é dado pessoal. Aqui é importante porque as pessoas têm a sensação de que nós estamos falando de dados sigilosos. Não, né? A partir de agora, você como pessoa física tem poder sobre as suas informações, sobre uma lista com o seu nome, telefone, e-mail. Somente as empresas vão poder tratar dessas informações se você tiver autorizado. Tratar dessas informações. Então, o que é tratar? Então, aqui entramos no segundo conceito. Tratamento. Né? A lei tem uma definição bastante ampla sobre o tratamento de dados. Qualquer informação relacionada à pessoa física, qualquer operação que eu faça, uma simples coleta, acesso, armazenamento, envio, visualização, qualquer operação que eu faça em relação a um dado pessoal é tratamento. E não é só em sistema eletrônico. Então, em papel também a lei se contempla. Então, aquele legado que eu tenho, aquelas caixas de informações pessoais também estão aqui dentro da lei e as empresas e as pessoas as empresas vão ter que se preocupar com isso e as pessoas vão ter direito sobre isso. Terceira coisa que eu queria colocar aqui para vocês, né? Qual foi o objetivo dessa lei? Proteção das liberdades individuais, da privacidade e do livre desenvolvimento da pessoa física, né? A pessoa natural, como a gente coloca aqui, criando esse conceito da autodeterminação informativa. Ou seja, a partir de agora, eu, pessoa física, tenho poder sobre os meus dados. Vocês vão ver que as empresas, o governo, sim, pode ter os seus dados em algumas hipóteses. E eu vou explicar para vocês quais são essas hipóteses. Tirando essas hipóteses, o seu dado pessoal não poderia estar com uma empresa, com o governo,
e também com pessoas físicas. A lei abrange não só instituições, também abrange pessoas físicas, mas ela abrange principalmente o uso comercial dos dados pessoais, que é o que a gente vai entender, não vou entrar em tanto detalhe nessa parte. Quais são, então, esses direitos do titular? Vamos entender quais são os direitos do titular. Basicamente, né, se a gente olhar aqui nessa lista de 13 itens, a gente vai ver aqui os direitos que a gente chama dos direitos ARCO, né, que é direito de acesso, retificação, correção e modificação, eliminação dos dados, né? Então, eu vou ter que informar se eu tenho ou não dado em 15 dias, de acordo com a lei, vou ter que dar acesso, eu como empresa, né? Vou ter que dar acesso a esses dados, vou ter que corrigir se eles estiverem incompletos, inexatos ou desatualizados. Se eles forem excessivos, eu posso pleitear que a empresa anonimize, bloqueie ou elimine parte deles. Em algumas circunstâncias, vou poder portar esses dados de uma empresa para outra, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, mas os nossos exames médicos hoje em dia ficam no hospital A ou no hospital B, e a mobilidade entre esses serviços praticamente inexiste. Você tem que levar isso debaixo do braço e a portabilidade vai permitir essa transferência de algumas informações. Dados que eu consentivo, nós vamos entender já daqui a pouco que o consentimento é uma das formas de eu tratar dados pessoais. Então, os dados que eu consenti, eu posso também desautorizar esse consentimento, né? Então, isso a gente também vai entender um pouquinho. Eliminação de base de dados, então a pessoa vai poder pedir para apagar dados, obviamente que nós vamos ver que também isso não se aplica em todas as circunstâncias, né? Com quem a minha empresa compartilhou aqueles dados, eu vou ter que informar o titular. Se o dado é obtido por consentimento e eu negar o consentimento, qual é a consequência naquele serviço ou naquele site? Se eu revogar o consentimento, a empresa tem que parar de tratar o meu dado, né? Posso apresentar petições contra o controlador, posso me opor a um tratamento não consentido. No caso das decisões automatizadas, também vou poder recorrer contra isso e também ter informações sobre os critérios que são utilizados em decisão automatizada. Só para dar um exemplo rápido aqui, né, hoje em dia tem serviços que fazem por inteligência artificial a busca de candidatos para vagas de emprego, totalmente automatizada por robôs. Então, isso daqui eu vou ter que explicar um pouco como funcionam esses critérios e também vou ter que dar visibilidade para a pessoa poder pleitear, recorrer contra essas decisões. Então, aqui são os aspectos gerais dos dados dos titulares, né? Evoluindo aqui, né? Para a gente ficar aqui dentro do nosso tempo e dar essa visão geral para vocês. Hipótese de tratamento, né? Vocês vão notar aqui nesse quadro, eu tentei concentrar bastante as informações, mas basicamente, né, nós temos as 10 hipóteses que permitem tratamento de dados pessoais, são as bases legais de tratamento, e essas que estão destacadas, né, em relação ao consentimento, à execução e o interesse legítimo, elas tem diferenças para os dados sensíveis, que está aqui no lado esquerdo da tela que eu estou destacando, né? Que são dados sensíveis, rapidamente para falar para vocês. É uma subcategoria de dados pessoais que tem aqueles dados relacionados à origem sexual, origem de raça, desculpa, preferência sexual, dados médicos, opiniões políticas, filiações sindicais, né? Então, são manifestações que têm um alto poder discriminatório. Então, isso é considerado como dados sensíveis. E nós vamos entender aqui nessas hipóteses que eles sofrem um tratamento um pouco diferenciado, né? Basicamente, o que são essas hipóteses de tratamento? Então, eu vou falar primeiro para os dados pessoais em geral e depois a gente entende as diferenças em relação aos dados sensíveis. A primeira delas, consentimento, ou seja, a pessoa autoriza eu a tratar o dado pessoal dela.
Esse consentimento precisa ser explícito e claro, a pessoa ter ciência de que ela está permitindo o uso e qual é a finalidade daquele tratamento pessoal, né? Além disso, vocês vão notar que existem mais 9 hipóteses que as empresas podem tratar meus dados pessoais, mas sempre com restrição de como isso vai se dar. Primeira delas, cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, né? Então, se existe uma lei, se existe algum regulamento que determina que eu preciso ter aquele dado, então não preciso do consentimento da pessoa. Eu vou tratar aquilo com base numa autorização legal dentro daquele uso específico. Não posso obter um dado para cumprir uma obrigação legal e enviar uma campanha de marketing para aquela pessoa, né? Porque daí eu não vou estar atendendo, estou tendo um outro impacto. Execução de políticas pela administração pública. Então, o governo fazendo políticas públicas precisa dos dados pessoais. Então, desde que seja, obviamente, dentro desse segmento, né? Agora, em maio, nós tivemos um dos leading cases mais importantes no STF, discutindo justamente essa questão em relação a uma medida provisória que permitia a transferência de dados pessoais do IBGE das companhias telefônicas para o IBGE, na verdade, né? E essa decisão entendeu que não haveria essa necessidade das companhias telefônicas compartilharem esses dados. Então, vocês notem que mesmo com uma previsão legal, né, ainda assim existe essa verificação se está atendendo aqui os requisitos. Estudos por órgãos de pesquisas, né? Então, obviamente, vou fazer uma pesquisa sobre algum determinado assunto, tem que ser instituições de pesquisas constituídas com esse propósito, eu tenho que ter, não preciso ter esse consentimento. Execução de contrato, né? Por exemplo, contrato de trabalho, vou executar o contrato de trabalho, preciso das suas informações, então não é um consentimento que eu preciso dos dados para fazer o contrato. Exercício regular de direito, então, por exemplo, né, preciso do seu dado porque você me causou um dano ou porque você é um ex-funcionário, né, posso ter uma discussão judicial com você, preciso daquela informação. Proteção à vida ou incolumidade física do titular, né, então vocês veem que é para o interesse da pessoa. Tutela da saúde, sempre por profissionais de saúde. Interesse legítimo, aqui sim envolve uma análise um pouco mais profunda, porque é um pouco mais subjetivo, então a empresa tem que se preparar bastante para entender se realmente ela tem um interesse legítimo, porque não pode ser um interesse legítimo exclusivamente da empresa. A pessoa sobre as quais eu estou tratando o dado também tem que se beneficiar de alguma maneira e os seus direitos e garantias fundamentais da LGPD não podem estar violados. E, por fim, proteção ao crédito, isso está conectado com a lei de acesso à informação relacionada à proteção do crédito, né? Então, essas aqui são as bases legais. Então, sempre que eu for tratar um dado pessoal, eu tenho que estar amparado em alguma dessas alternativas. E eu, como pessoa física, posso, inclusive, solicitar para a empresa, né, me explicar qual é a base que ela está tratando. Se for dado sensível, consentimento tem que ser de forma destacada, não se aplica execução de contrato e também não tem essa hipótese do interesse legítimo. Seguindo aqui, só para a gente ficar dentro do prazo. Primeira coisa, pessoas físicas, nós já falamos, né, são os dados a quem se refere. Controlador é aquela pessoa física ou pessoa jurídica que determina como o dado vai ser tratado, aquela empresa com a qual eu compartilho esse dado, né? Esse controlador, ele vai ter que nomear um encarregado. Esse número 3 é o que todo mundo chama do DPO, Data Protection Officer. É o cara dentro da empresa, dentro do controlador, que vai disseminar os conceitos de privacidade dentro do controlador, vai se relacionar com as pessoas físicas que fizerem solicitações relacionadas aos dados dela e também vai se relacionar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, nós temos o operador. O operador é como se fosse um terceirizado do controlador em relação a tratamentos de dados pessoais. Então, o controlador tem dados ou vai coletar dados de uma pessoa física e esses dados vão ser tratados por uma terceira empresa. Esse sujeito é o operador. Então, ele recebe instruções para lidar com os dados pessoais. Dentro de uma mesma empresa, não tem diferenciação de área, se eu sou controlador ou se eu sou operador.
Uma outra coisa bastante importante da gente notar é que em alguns tipos de dados eu posso estar na posição de controlador, em outros eu posso estar em operador. Então isso aqui pode ser um emaranhado de situações que a empresa vai ter que avaliar, principalmente quando tiver um grupo empresarial maior. E por fim, desse slide, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão que vai ser criado pelo governo, já foi aprovado por lei, cujo papel é fiscalizar essa questão da privacidade no Brasil. Então, ele é responsável por tutelar aquela autodeterminação informativa e se todas as regras da LGPD estão sendo cumpridas. Então, vai ser um órgão super importante, ele não é um órgão para invadir a nossa privacidade e não é um órgão para servir ao governo, é para servir à sociedade na proteção da privacidade. Violação de dados pessoais, indo para o final aqui, é quando um dado vazar da empresa, né? Tem um incidente de segurança que causa um dano às pessoas físicas, ou tem um potencial de causar um dano às pessoas físicas. A partir de agora, as empresas vão ter que avaliar qual é o potencial desse dano e vão ter que, eventualmente, informar tanto a nós, pessoas físicas, quanto àquela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lembra que eu mencionei no slide anterior? Então, existe agora essa obrigação de revelação de um problema. E esse problema, a gente fala em vazamento, a gente imagina que é o dado sair da empresa. Não necessariamente, né? Um acesso indevido, uma perda, né? São já situações que caracterizam o vazamento. Então, tudo aquilo que de alguma maneira invadir a proteção daquele dado, ampliando o acesso ou impedindo que aquele dado possa ser acessado, vai se caracterizar aqui dentro da violação, né? E daí isso vai ter que ser revelado e vai estar sujeito a penalidades, né? Então aqui tem alguns exemplos para vocês, né? Perda, alteração, revelação não autorizada, destruição, acesso indevido. Tudo isso caracterizam aquelas situações em que eu vou ter que informar a autoridade e as pessoas físicas que os dados dela estão supostamente expostos. Por fim, né, só para colocar para vocês que a ideia da lei é ter um programa de governança em privacidade. As empresas têm que ter controle sobre todos os dados pessoais que elas têm dentro da empresa. Essa é a ideia principal da lei, que as empresas tenham essa gestão, né? Todo mundo fala, o dado é o novo petróleo. Excelente. Mas eu preciso cuidar desse ativo que está dentro da minha empresa para que ele não se torne um passivo, né? Então, a ideia é, durante todo o ciclo de vida da empresa, ter essa gestão. Esse é o propósito. Agradeço, né? É muito rápido esse vídeo, não, a ideia não era ser profundo, né? Aqui estão meus dados de contato. Se você tem alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão, por favor, né, deixe aqui no meu canal para me incentivar e também para que eu possa corrigir, né? Fico aqui à disposição. Obrigado, até a próxima semana.